de uma certa forma, a sua companhia para que a gente possa darmos continuidade aos nossos cultos e principalmente também na série de mensagens que nós estamos fazendo. Antes de... Só um minutinho aqui, deixa eu fazer o ajuste. Antes de nós começarmos a nossa mensagem, eu queria estimular você ao nosso tempo de dízimo e oferta. Ok? Se você pode, se você entende a necessidade, né, dessa contribuição, entende que aqui é um local onde você possa fazer a sua oferta e também entregar o seu dízimo, que você assim o faça da maneira com que você entende. Nós temos falado sistematicamente todos os cultos de que nós não temos barganhas a fazer com Deus. Nós não estamos aqui barganhando nada, bênçãos, não existe troca, não existe negociações, porque nós temos a consciência de que todos os recursos que nos vêm às mãos é graça divina, é bênção divina. A Bíblia diz que as riquezas pertencem a Deus e Ele dá a cada um segundo lhe apraz. E as riquezas têm um propósito, não é acúmulo. O acúmulo é a lógica do capitalismo, desse nosso mundo de consumo que a gente vive e que é maldito, né? Esse acúmulo, esse capitalismo maldito. E eu falo isso por conta da consciência de acúmulo que se faz, não negando os benefícios, né? Seríamos burros se a gente fosse ignorantes, se a gente desconsiderasse os benefícios que o capitalismo trouxe. Mas o problema é que junto com os benefícios do capitalismo veio uma lógica, uma forma de pensar do acúmulo e que faz as pessoas pensarem só em si, essa consciência de egoísmo, essa consciência da egolatria, do consumismo exacerbado e do acúmulo exacerbado, porque a nossa sociedade é aquela que pensa a si mesma e pensa a relação com o outro pautado naquilo que se tem como acúmulo. E isso a Bíblia condena, certo? A Bíblia diz que as riquezas que nos vêm às mãos, sempre são para que nós possamos ser instrumentos de Deus para a diminuição das injustiças e para a assistência da necessidade do próximo. Então, se Deus nos abençoa, é justamente para que nós possamos utilizar os recursos para abençoar os outros. É só a gente lembrar, por exemplo, do chamado de Deus para Abraão. Todo mundo gosta de tomar a história de Abraão como referência, né? De você será abençoado e tal, mas se esquecem da segunda parte da bênção, que diz que Abraão será abençoado para que a bênção de Abraão alcance todas as nações. Então, ser abençoado é ter um propósito. Eu sou abençoado para abençoar. Eu não sou abençoado para acumular. Essa lógica é o contrário. Biblicamente, a bênção de Deus é para que a gente possa aprender a repartir. Se Abraão fosse alguém extremamente egoísta, ele não queria que a bênção pudesse alcançar outras nações, mas foi justamente a fé de Abraão, crendo de que a bênção que ele receberia de Deus alcançaria as outras nações, que fez dele o pai da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, que nós possamos ter essa consciência de que nós somos abençoados para abençoar. E é nessa consciência de ser abençoado para abençoar que eu quero te estimular, te incentivar às ofertas e aos dízimos. Se você entende, no Facebook nós temos disponível aí o QR Code e também a nossa chave Pix. Você pode fazer o seu depósito, sua transferência. A nossa chave Pix, para quem está no Instagram, que não tem, acho que o Gui vai colocar lá também, é contribua.manancial@gmail.com, ok? Você pode fazer então a sua oferta, o seu dízimo por meio da chave Pix, contribua.manancial@gmail.com. Nós estamos direcionando essa conta exclusivamente para a administração dos recursos financeiros da nossa comunidade do culto da noite. É uma conta de uma pessoa física, claro, mas ela está sendo administrada por pessoas que são responsáveis para isso na nossa comunidade, para que haja transparência, para que haja responsabilidade no manuseio desses recursos em prol da própria comunidade, e nós estamos com objetivos, traçando metas, estratégias para que nós possamos mudar do espaço onde nós estamos e também
angariar recursos para que a gente possa estabelecer os projetos que nós temos colocado e que Deus tem colocado no nosso coração, e que de forma conjunta na nossa comunidade nós estamos tomando as nossas decisões. Lembrando que uma coisa muito importante que eu não apenas aprendi, mas incentivo e quero que isso permaneça, é justamente que as atividades e os trabalhos que serão desenvolvidos aqui serão trabalhos e atividades que são desenvolvidos de forma conjunta, né? Isso é muito importante, né? De forma comunitária. E eu quero preservar isso, né? Em nome de Jesus, nós vamos nos esforçar para que isso seja assim. Então, se você pode, faça a sua oferta, faça o seu dízimo, contribua.manancial@gmail.com, e eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar para que você continue ofertando, continue assistindo, continue contribuindo, investindo em missões, em missionários, em projetos, porque é para isso que os recursos são nos dados, para que a gente possa também, para além de suprir as nossas necessidades, que nós possamos também aprender a repartir com os nossos irmãos. Amém? O Guilherme deixou disponível, então, aqui no Instagram, a nossa chave Pix, e no Facebook você tem aqui no cantinho a chave Pix e o QR Code também. Amém? Bom, vamos lá? Nós estamos numa série de mensagens dentro de um projeto que eu tenho a certeza que Deus colocou no nosso coração, que tem como objetivo olhar para os evangelhos e aprender com Jesus a respeito dos encontros que curam, palavras que transformam. A nossa intenção é literalmente com que esses textos, essas leituras, esses entendimentos possam de alguma forma produzir em nós uma consciência, cuja consciência seja uma consciência o máximo de saudável possível, a partir daquilo que é possível entender e compreender do Evangelho. É claro que nós cremos que o Evangelho, nós não estamos esgotando os temas que nós estamos abordando, pelo contrário, fica muitos fios soltos, e às vezes eu vou para casa meio frustrado, lamentando, porque eu acredito que eu poderia ter sido mais enfático em alguns temas, em algumas questões, que passou batido, e depois a gente fica, lamentando a respeito disso. Mas porque a palavra de Deus ela não se esgota, né? Quando nós olhamos para esses textos, esses encontros que estão aqui no Evangelho, a gente percebe a sua aplicabilidade nas mais diversas formas, né? O que eu acho lindo, né? Essa multiforme graça de Deus que se manifesta na sua palavra para diversos entendimentos. E o nosso objetivo é justamente esse, que a gente possa de alguma forma ler os evangelhos, ler esses encontros, né? De Mateus a João. Nós não estamos seguindo uma sequência, pelo contrário, eu estou sendo extremamente aleatório nos textos, mas justamente para que a gente possa entender que todo encontro com Jesus gera alguma coisa na vida daqueles que o encontraram diretamente e nos circunstantes, naqueles que estão juntamente com eles, quais foram as implicações desse encontro, seja para o bem, seja para o mal de algumas pessoas, né? E o meu objetivo aqui, nessa noite, é que esses encontros possam ser para o nosso bem, ainda que aparentemente produzam em nós o mal. O mal de se enxergar, de se perceber, o mal de entender que durante muito tempo compreendemos o evangelho de maneira errada. Porque essa é a grande questão. O problema nunca é nós simplesmente entendermos o evangelho. A questão é que maneira que nós estamos entendendo, sobre qual fundamento estamos construindo esse entendimento. Se o fundamento for o fundamentalismo, o conservadorismo exacerbado, a religiosidade, o aprisionamento nas suas próprias ortodoxias, nas teologias que são meramente emulações intelectuais, sem nenhum tipo de consistência no coração e na prática de vida, de nada serve. Mas que o evangelho possa se estabelecer, se fundamentar num coração que tornou-se um terreno fértil, disponível para a consciência, o aprendizado, a transformação, aquilo que Paulo vai chamar de metanoia, de conversão de mente e coração, de transformação, para que justamente essa consciência possa produzir o fruto esperado. Porque se não produzir o fruto esperado, o nosso entendimento está totalmente equivocado, porque o evangelho produz, o evangelho promove uma produção.
Agora, o evangelho promove uma produção de vida e paz e justiça. O evangelho, o reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é o reino de vida, de paz e de justiça. E se o nosso entendimento do evangelho não está produzindo na nossa vida e naqueles com os quais nós encontramos no meio do caminho vida, justiça e paz, alguma coisa está muito errada. Porque o evangelho produz. E se o evangelho não está produzindo, alguma coisa está muito errada com a nossa consciência. Por isso a necessidade de voltarmos a ler o evangelho, voltarmos a ler o evangelho, voltarmos a ler o evangelho, e a partir disso nós então construirmos a nossa consciência dando razão a Deus, dando razão a Deus, dando razão a Deus, até que o nosso coração e a nossa mente possa dizer em paz: Deus tem razão. Amém? Esse é o nosso objetivo. Então, quero te convidar a abrir comigo aqui o Evangelho de Lucas. Semana passada nós ministramos já aqui em Lucas 7, a partir do verso 11 ao verso de número 17. Falamos sobre a viúva de Naim, mas eu quero continuar com vocês aqui ainda em Lucas capítulo 7, mas eu quero que você abra comigo alguns versos à frente. Um texto que eu tenho sido ao longo da semana extremamente ministrado, eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho pesquisado a respeito desses encontros, e este me marcou demais. É um texto que eu gosto muito, uma história que eu gosto demais, e eu gostaria de ler essa história com você. Hoje vai ser uma ministração de uma história. Eu gostaria de contar uma história e refletir sobre uma história extremamente importante para nós e para a nossa consciência, e eu tenho certeza que para a nossa formação cristã. Você dá um toque aí, nos dois lados aí? Tá ligado? Eu vou... eu vou aqui virando. Vamos lá. Lucas capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus. Fariseus, irmãos, lembre-se sempre, nós já falamos muito aqui dos fariseus, dos escribas. Os fariseus e escribas eram aqueles que liam a Torá, o Tanakh, a Bíblia hebraica, e buscavam na Bíblia hebraica o entendimento para as cotidianalidades, né? Aquilo que acontece no nosso cotidiano. E eles eram homens extremamente piedosos, mas eles eram homens presos à observância irrestrita da lei, certo? Então, um dos fariseus, olha o que diz o texto, Lucas constrói assim, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Convidou Jesus para uma cerimônia, para uma refeição. Jesus não gostava nada de uma comida, né? Jesus amava uma boca livre. Jesus foi lá também na casa do fariseu. Você vê que Jesus não tem problema com religião, né? Jesus vai na casa de religioso e Jesus também vai na casa de pecador e publicano, como nós lemos algum tempo atrás, nos encontros no chamado de Mateus. E aqui, no caso, Jesus já tinha passado pela casa de Mateus, de Levi. Jesus já tinha chamado Levi para segui-lo. Jesus já tinha sido censurado pelos fariseus e publicanos porque ele comia com publicanos e pecadores, certo? Por que ele estava com publicano? Aliás, ele tinha sido censurado pelos fariseus e escribas, o porquê que ele estava com publicanos e pecadores. E ele está no contexto aqui da cidade de Naim, e ele então, esse fariseu chama Jesus para um banquete, para uma refeição, para uma solenidade, para uma refeição oficial. E diz o texto que, entrando em casa do fariseu, ele assentou-se à mesa, tomou lugar à mesa. Verso 37. E eis que uma mulher da cidade, e é interessante porque Lucas ele descreve quem é essa mulher. Uma mulher da cidade, vírgula, uma pecadora, ou seja, há uma classificação, uma categorização, uma definição de um grupo específico do qual essa mulher participava. Ela era oriunda desse grupo que era identificado pelos judeus como pecadora, ou pelo menos por aqueles que estavam naquela cidade a identificavam como pecadora. E aproximou-se então uma mulher da cidade que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro com unguento. E, verso 38, estando por detrás, aos seus pés, chorando,
começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-os com os seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com um unguento. Então ela estava aos pés de Jesus, chorando. Ela começou então a regar, a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas e começou a secar então com seus cabelos. Ela enxugou os pés de Jesus com as suas lágrimas, das suas lágrimas com o seu próprio cabelo, e diz o texto que ela beijava os pés e também ungia os pés com um unguento. Olha que interessante. O texto continua, o verso de número 39 diz que quando o fariseu viu isso, lembra das palavras, eu falei da importância das palavras ver, o verbo ver aqui volta constantemente. O fariseu viu, se a gente lembrar um pouco antes, no encontro de Jesus com a viúva de Naim, diz que Jesus a vê. Olha que interessante, Jesus a vê. E aqui, no caso, o fariseu vê. Mas o que o fariseu vê? Uma mulher. E que tipo de mulher era? A pecadora. E o que essa mulher estava fazendo? Incomodando o mestre, incomodando Jesus. Mas olha, ele a vê, mas olha como ele discerne a mulher. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Como que o fariseu discerne a mulher? Verso 39. Quando o fariseu a viu, quando o fariseu que tinha convidado viu essa mulher aos pés de Jesus, falava consigo mesmo dizendo, todas as vezes que os evangelistas citarem o que o fariseu, o que os personagens estão pensando, presta atenção. Para e dá atenção, porque é muito importante. Aqui é um caso desse. Ele falava consigo mesmo, ou seja, era na sua própria consciência, era um diálogo com ele mesmo, um solilóquio, Está dialogando consigo mesmo, na sua consciência, coisa que a gente faz constantemente. Ele dizia para si, se este homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou. Quem é e qual é. Quem, no sentido de ser, e qual, no sentido de qualidade. Qual é a qualidade dessa mulher? Qual é o grupo que essa mulher pertence? Quais são os caminhos dessa mulher? Se ele fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. O fariseu então vê e ele interpreta essa mulher, ele entende, ele apreende, ele classifica, ele categoriza essa mulher dentro de um estamento social e ele então enquadra ela nessa qualidade, qual? De pecadora. Verso 40. E respondendo Jesus disse, veja que Jesus respondeu ao pensamento do fariseu, certo? Porque ele pensou consigo mesmo, dialogou com ele mesmo, o fariseu. E Jesus, entendendo, Jesus responde à mulher, porque Jesus discerniu o que o fariseu havia pensado. Jesus disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E Simão disse, dize-a, mestre. Uala, mestre. Aí Jesus continua, um certo credor, e aqui Jesus propõe uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles, os 2, com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. O credor perdoou os 2. Aí a pergunta de Jesus, dize-me, pois, qual deles o amará mais? Qual desses que devem amará mais o seu credor? E Simão respondeu dizendo, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhes disse, olha a palavra que Jesus vai utilizar, julgaste bem. Julgaste bem. Aí ele se volta para a mulher e ele diz o seguinte para Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Lembre-se que no verso 39 diz o texto que Simão viu a mulher.
Mas qual é o entendimento que Simão teve acerca da mulher? Aquela mulher, se Jesus fosse profeta, ele saberia quem e qual é essa mulher. E Jesus vê a mulher e chama Simão para ver a mulher. Olha o olhar de Jesus. Vê essa mulher. Vê essa mulher. Eu entrei na tua casa e tu não me deste águas para os pés. Mas esta mulher regou-me os pés com suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Tu, Simão, não me destes um ósculo, um beijo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Tu não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, veja então que Jesus não estava sozinho, não era uma refeição entre ele e o fariseu, tinha mais pessoas à mesa. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Coisa fantástica, né, irmãos? Fantástico esse texto. Olha o que diz. Esses encontros aqui descritos nos evangelhos, lembre-se sempre disso, nos mostram muito bem que tipo de gente nós somos. Que tipo de gente nós somos. Eu costumo falar sempre que quando eu leio os evangelhos, eu me vejo neles. Eu me vejo nesses personagens aqui descritos. Eu vejo como que eu penso, reajo, como que eu me comporto, como eu entendo e às vezes até como eu creio, da mesma forma com que esses personagens. E por isso que eu procuro sempre submeter o meu entendimento e a minha vida ao evangelho para que eu possa ser curado e ser transformado por essa palavra. Mas esses encontros revelam que tipo de seres humanos encontraram Jesus. E mais do que isso, não apenas que tipo de seres humanos encontraram Jesus, mas que tipo de intenções desses seres humanos tiveram ao encontrar Jesus. Porque não basta Jesus encontrar essas pessoas. Não basta Jesus encontrar essas pessoas. Jesus também discerne qual é a intenção, com qual sentimento, qual é a motivação desses encontros. E nos evangelhos, os corações dos seres humanos são desnudados. As suas intenções são expostas. As suas ganâncias são denunciadas. A sua religiosidade segregacionista são condenadas. Isso eu acho extremamente importante a gente prestar atenção no texto. Porque o encontro com Jesus expõe, desnuda, condena os nossos sensos de juízo, a nossa religiosidade exacerbada, o nosso aprisionamento a ritos que são excludentes de outras pessoas que não se portam e não se comportam como nós nos comportamos ou idealizamos uma forma correta de se comportar e de viver e de fazer-se aparecer no mundo. Nesta passagem que nós lemos aqui, provavelmente ela se dá também na cidade de Naim, de acordo com o contexto. Muitos teólogos pressupõem que esse encontro aqui acontece também na cidade de Naim, contexto em que nós já ministramos no domingo passado a respeito da cura da viúva, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Então olha que interessante. Por que é importante a gente prestar atenção nesse contexto? Eu falo sempre que os contextos importam, para que a gente possa, eles nos ajudam a discernir, eles nos ajudam a compreender, a entender o porquê e qual é a razão das palavras de Jesus e os contextos que fazem com que Jesus utilize determinadas palavras e
propõem determinadas reflexões e parábolas. Aqui, nesse caso, como nós podemos inferir, é o contexto da cidade de Naim, né? Por quê? Porque Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim e ele entra na cidade. A sequência do texto nos diz que Jesus curou a muitos. Muitos foram curados, muitos foram libertos dos demônios. Na sequência dele entrar na cidade, ele é interpelado pelos discípulos de João. Está aqui no Lucas 7 mesmo. João, no caso, o Batista, né? Que desejava uma confirmação a respeito se ele era mesmo o Cristo ou não, se eles deveriam esperar um outro Cristo. E aí Jesus faz aquela famosa afirmação, que eu acho lindo essa expressão de Jesus, e quem sabe um dia a gente ministra a respeito dessa expressão. A resposta de Jesus aos discípulos de João foi: bem-aventurados são aqueles que em mim não se escandalizam. Bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam com Jesus. E aí, ele dá testemunho de João Batista, fala que filho de mulher, nascido de mulher, não tem ninguém que é maior do que João Batista. Ele denuncia a rejeição da mensagem de João Batista por parte dos fariseus e doutores da lei, que está também aqui no capítulo de número 7, porque os fariseus dizem que eles não apenas não aceitam, mas rejeitam a mensagem e o convite ao arrependimento da mensagem de João Batista. E eu acho extremamente interessante que, ao denunciar a rejeição dos doutores da lei e dos fariseus à mensagem de João Batista, Jesus os chama de meninos. Jesus fala para eles: vocês são como menininhos. Jesus os chama de menininhos melindrosos. Já pensou isso? Jesus na praça falando para os fariseus: vocês são menininhos melindrosos. Vocês são como menininhos melindrosos que ficam nas praças se exibindo e exigindo o reconhecimento das suas expressões de piedade, de religiosidade e de irrestrito cumprimento da lei. É dentro desse contexto, por eles não aceitarem as palavras de João Batista, Jesus fala: olha, porque vocês não aceitaram a palavra de João Batista, porque para vocês João parecia um louco, porque ele andava no deserto, se vestia com pele de camelo, comia mel silvestre e tomava mel silvestre e comia gafanhoto, e para ele era um louco endemoniado do deserto, para vocês. Agora, vocês também me rejeitam as palavras que eu prego. Por quê? Porque vocês falam que eu como e bebo com publicanos e pecadores. É dentro desse contexto, é neste momento de tensão, que nós entramos aqui no verso de número 36. É dentro desse contexto. Jesus está chamando os fariseus de menininhos, falando: olha, vocês são melindrosos, vocês acham que vocês são um grupo irrestrito, um grupo seleto, vocês são privilegiados por conta da lei e vocês acham que vocês estão garantidos no céu, amados de Deus. É dentro desse contexto que um fariseu chama Jesus. Ele convida Jesus, ele que estava acompanhando, porque os fariseus acompanhavam os pretensos messias para encontrar nele alguma falha, né, que seja nas suas palavras, seja na sua forma de viver, que não condissesse com aquilo que os profetas haviam dito, que seriam os indicativos do Messias. E aqui, eles então que estão a todo momento acompanhando Jesus, esse fariseu convida Jesus para um banquete. E esse convite, ele é emblemático. Ele convida Jesus para uma refeição, provavelmente para um teste. Ele ia pôr Jesus à prova, para saber se esse cara, se no diálogo informal, entre aspas, ao redor da mesa, esse Jesus de alguma forma desse uma mancada e eles pudessem então confirmar que esse pretenso Jesus não era o Messias. Mas o que, apesar de tudo que Jesus falava e afirmava a respeito deles, apesar disso, diz o texto que era um testemunho, era algo meio que difícil que eles estavam, numa situação difícil em que eles estavam, porque eles tinham acabado de testemunhar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Cada tempo, a cada encontro, a cada cura, a cada sinal de Jesus, ficava mais evidente que ele era possivelmente o Messias. Então eles tinham que tomar uma decisão, e por isso que os fariseus começam agora a dialogar com Jesus, pôr Jesus à prova. E esse cara chamado Simão convida Jesus
para uma refeição. E neste encontro, alguns personagens específicos são muito evidentes a partir do verso número 36. Nós temos 4 grupos, ou 4 indivíduos, vamos dizer assim. Nós temos Simão, o fariseu, que é o anfitrião que convida Jesus para um banquete. Nós temos Jesus, que é o convidado, ou seja, para ser convidado por alguém de proeminência, era porque esse alguém de pretensa proeminência reconhecia nesse outro algum tipo de valor. E é por isso que ele convida para uma refeição. Só que já temos aqui no contexto essa possibilidade de que esse banquete era, na verdade, um teste, era uma pegadinha, vamos dizer assim. Mas, subitamente, a narrativa de Lucas coloca um terceiro personagem, que é uma mulher que aparece na história. Ela rouba a cena. Porque a cena principal desse banquete era para ser uma cena que teria 2 personagens. Quais? Fariseu e Jesus. Mas, subitamente, aparece um terceiro personagem e assume um protagonismo na história, que chama a atenção de todos os presentes, os convivas que estão ali. Porque diz o texto que existia também um terceiro grupo, que são os demais convidados. Então nós temos porque 3 grupos, 4 pessoas aqui agem. Simão, o anfitrião, Jesus, o convidado, a mulher que vem por trás, que se debruça aos pés de Jesus, e aqueles que estão à mesa, que se pronunciam lá no verso de número 49. Esse grupo também fala, as demais pessoas que estão à mesa provavelmente são convidados também do fariseu, outros grupos de pessoas, entre os fariseus e os escribas, provavelmente, algumas pessoas de proeminência na cidade que estavam junto acompanhando o fariseu. Ok? 4 grupos. Como que se deu esse jantar? Como que se dava o jantar dentro desse contexto? Naquele tempo, quando se chamava alguém para um jantar em sua casa, não era simplesmente uma refeição, certo? Não era como nós temos hoje, uma refeição a portas fechadas, eu recebo o meu convidado, coloco à mesa, a gente bate um papo, colocamos os alimentos, nos servimos, comemos, trocamos ideias, conversamos, damos risada, finaliza, a gente vai embora. Não era assim que se dava naquele contexto, certo? O que nós temos aqui? Era o jantar nesse nível aqui, fora esse jantar do cotidiano, era um jantar oficial. Quando um fariseu chamava uma outra pessoa para um jantar, um convidado, isso aqui era um banquete. E o banquete, dentro do contexto judaico, se dava de uma forma muito peculiar. Eles eram praticamente quase que uma festa pública. Era uma cerimônia de exposição pública. Por quê? Presta atenção. As refeições aconteciam normalmente ou no terraço da casa ou na tenda à frente da casa do anfitrião. E era um banquete que tinha como objetivo mostrar as riquezas do anfitrião, certo? Então, esse jantar, de uma certa forma, acontecia entre os convidados que se colocavam à mesa e aqueles que estavam passando nas ruas paravam para ver aquele espetáculo, porque o jantar passava a ser um espetáculo público. E mostrava a proeminência não apenas do anfitrião, mas a proeminência que ele queria atribuir ou dar ao seu convidado. Então era um espetáculo, era um show. Percebe? Esse é o contexto. Jesus entra na cidade, acaba de ressuscitar o filho da viúva, um sinal miraculoso que chama a atenção de um monte de gente. O que acontece na sequência é que esse fariseu convida Jesus para o banquete, e aí o que nós temos aqui é justamente isso. O quê? Um espetáculo público. Um fariseu convidando Jesus à mesa. E essa refeição tinha uma sequência, certo? Porque essas mesas eram mesas muito baixas, aproximadamente 30 a 40 centímetros de altura, e você tinha os divãs, né? Como se fossem as almofadas, e os convidados se assentavam com
debruçado sobre o braço esquerdo, com o rosto próximo à mesa, com os pés para trás. Todos os convidados. E eles se inclinavam à mesa, quase que deitados, né? E esses divãs eram postos em locais de destaques, justamente com o quê? Para que ficasse fácil a visão daqueles que eram os transeuntes, que passavam na frente da casa. E é interessante que, na medida com que os convidados chegavam, você tinha um protocolo a seguir, né? Você tinha todo um processo. Era realizado alguns atos litúrgicos, alguns ritos que tinham como sinônimo representar a hospitalidade do anfitrião. Então tinha todo um cerimonial quando chegavam os convidados oficiais. Então você tem todo um processo. Qual a primeira coisa? A primeira coisa a se fazer era o anfitrião receber, o que seria normal, certo? Era o anfitrião receber o convidado e o anfitrião deveria ir até o convidado e dar-lhe um beijo na testa. Esse beijo na testa, ou um beijo em cada lado do rosto, era a simbolização de boas-vindas. Esse era o rito. Então, qual seria o normal? O anfitrião Simão ir até Jesus, dar um beijo na testa de Jesus, ou no rosto, lado, um ósculo santo, que a gente chama de ósculo santo, certo? E isso era um sinal de boas-vindas. Uma segunda coisa, ou um segundo ato, era justamente ungir a cabeça do convidado com unguento, derramar uma gota de óleo, de um unguento, que simbolizava respeito, reconhecimento. Até porque normalmente, vindo da Palestina antiga, imagina as pessoas estão caminhando, estão suando, então como eles vão se debruçar à mesa, o cheiro precisa ser um cheiro agradável. Os ungüentos eram ungüentos muito fortes, então eles derrubavam na cabeça o unguento para que o cheiro pudesse permear a refeição, não tivesse nenhum tipo de outro odor possível à mesa. Isso simbolizava também respeito com o convidado. Um terceiro ato é que o anfitrião, então, dado a importância e proeminência do convidado, indicava-lhe o local à mesa. Então, você tinha os locais específicos e, na medida de importância para o anfitrião, ele indicava o lugar à mesa. E, para finalizar o ato, uma vez que o convidado tomava lugar à mesa, um servo vinha por trás para lavar os pés do convidado, porque a região da Palestina era uma região desértica, composta de muita areia e terra, então, como eles transitavam normalmente caminhando, os pés se empoeiravam, misturavam com o suor, então era necessário para que eles se assentassem à mesa, fizessem a cerimônia de lavagem dos pés. E isso fazia parte, então, de um servo específico que ficava aguardando para que as pessoas pudessem, então, ter os pés lavados uma vez que eles estão à mesa. Certo? Então, você tem um servo ali. O que é interessante? Interessante que quando nós lemos aqui o relato de Lucas, de acordo com o capítulo 1, Lucas diz que ele fez acurada investigação. Certo? Capítulo 1 de Lucas diz que Lucas fez uma acurada investigação. Se você lê a narrativa do verso 36 ao verso 49, você não encontra em nenhum momento esses protocolos sendo seguidos por Simão. Ou seja, embora Simão tenha convidado Jesus a participar de uma refeição, isso demonstra que Simão não tinha por Jesus consideração que a cerimônia exigia. Certo? Jesus toma lugar à mesa, mas, no entanto, a Bíblia nos diz que Simão não foi hospitaleiro. Ele não praticou os atos descritos agora há pouco. Ele nem recebeu Jesus de forma digna. Isso expressa que essa refeição tinha uma intenção. Qual? Não era honrar Jesus, mas era testar Jesus. Agora, o que é interessante? Que a narrativa coloca subitamente um terceiro personagem. Está ali, Jesus, Simão, os demais convidados à mesa, e subitamente aparece alguém que assalta as atenções, que rouba o momento, que se impõe como um intruso, ou melhor, uma intrusa, aos pés de Jesus. Porque olha que interessante, a cidade de Naim e também as cidades circunvizinhas, nessas cidades era costume chamar de
pecadora todas as mulheres que eram ou que desempenhavam o ofício de prostitutas, certo? Que tinham, que se ocupavam da prostituição. E o texto de Lucas em nenhum momento dirá qual é o pecado dessa mulher, mas simplesmente diz que ela era uma pecadora. Então, dentro do contexto, é possível inferir de que tratava-se de uma prostituta, certo? Mas isso não, o texto não deixa claro qual é o tipo de pecado que ela cometia. Inclusive, existe um erro histórico milenar pela igreja, na tradição da igreja, tradição cristã, que atribui a essa mulher, a vinculação dessa mulher ao nome de uma outra mulher que tornou-se discípula de Jesus, chamada Maria Madalena, que inclusive vai aparecer no capítulo de número 8, nos primeiros versos do capítulo 8. Como ela está na sequência do texto, alguns falam que essa Maria Madalena, na sequência do texto, era a mulher pecadora. E é justamente por conta dessa junção que a tradição cristã atribuiu a Maria Madalena essa alcunha de prostituta, e aí Maria Madalena carregou a partir daí esse estigma de que ela era a mulher pecadora, que embora seguisse Jesus, embora seja discípula de Jesus, embora estivesse aqui dentre os discípulos com um lugar de proeminência, infelizmente a igreja cravou nela esse estigma de que ela é a mulher pecadora. É engraçado que as pessoas encontram com Jesus, são transformadas, mas a igreja fez questão de que essa mulher permanecesse no seu pecado. Ela é a pecadora, Maria Madalena. Interessante isso, né? Interessante quanto que a igreja, a religião gosta de estigmatizar as pessoas. Nem que seja para isso assassinar a reputação de uma mulher historicamente, né? E é interessante nós observarmos também, um outro parênteses aqui, a importância que os evangelistas, e principalmente aqui no caso Lucas, dá às mulheres. As mulheres têm papel proeminente no ministério de Jesus. E historicamente a igreja machista, a igreja misógina sempre tentou reduzir a importância e o papel das mulheres no ministério de Jesus, atribuindo inclusive às mulheres proeminentes, muito mais do que Pedro até, porque essa Maria Madalena é que recebeu a revelação do Jesus ressuscitado e foi a primeira a pregar as boas novas aos discípulos, né? Olha que coisa interessante. Mas aqui no texto, todavia, não é atribuído a Maria Madalena essa mulher, porque Maria Madalena vai aparecer no capítulo 8. Até aqui Maria Madalena não existe, certo? Não existe por narradora. Ela entra na história a partir do capítulo 8, e ela entra na história como alguém que possuía muitas riquezas, muito dinheiro, servia Jesus com os seus bens, e o problema de Maria Madalena não era nem a prostituição, é que ela tinha 7 demônios. Ela era perturbada mentalmente. Essa é a questão de Maria Madalena, não tem nada a ver com prostituição, certo? Mas vamos voltar ao texto. Um parêntese um pouco longo até, me perdoe. Mas aqui era comum chamar de pecadora a mulher que tinha o ofício de prostituta, certo? Dentro dessa cultura, era comum as prostitutas daquela época usarem um colar, cujo colar era perfumado com unguento. Então, as prostitutas perfumavam o colar justamente para quê? Para que este colar chamasse a atenção dos homens com o seu aroma, com o seu cheiro. E esse unguento era vendido num vaso de alabastro, cujo vaso com unguento tinha um valor equivalente a 300 dias de trabalho. Então, praticamente quase que 1 ano de trabalho, certo? Então, você imagina essa mulher, se ela era prostituta mesmo, qual é a quantidade de relações, de programas que ela teve que fazer para juntar o dinheiro para isso, né? O valor equivalente era a 300 dias de trabalho, um trabalho comum. E Lucas, ele prossegue no relato dizendo que essa mulher pecadora, ao entrar em cena, ao roubar a cena de Simão, certo? Imagina a cena, anfitrião está ali, os convidados, aquele banquete, um monte de gente à vista, assistindo aquele espetáculo público. Simão está à mesa, reconhecido no vilarejo como um grande fariseu, um grande doutor da lei. E do outro lado está o cara que acabou de ressuscitar a filha da viúva de Naim e curou um monte de gente. Cara, é um espetáculo. E subitamente entra essa mulher. Essa mulher, ela entra, ela leva esse vaso de alabastro com unguento para esse local do banquete. No original em hebraico, o nome do vaso é Xinxenet. É um jarro de vidro, né? Um material mais transparente do que os vasos tradicionais de cerâmica. E a vida daquela mulher
esse vaso, ele de uma certa forma denunciava a vida daquela mulher. Porque a vida daquela mulher era de uma certa forma transparente e exposta. Todo mundo que estava ali sabia quem era aquela mulher. Ou sabia pelo menos quem tinha sido aquela mulher até aquele momento. Todos sabiam da sua reputação. Todos sabiam da sua história. Porque ela rapidamente é identificada pelos convivas. Isso fica claro no verso 39, quando o fariseu Simão vê aquela mulher e diz, olha, ela é uma mulher pecadora. E é interessante que, embora ela fosse uma pecadora, ela não estava ali para esconder a sua história. A sua vida, que estava exposta a todos, era representada naquele pequeno vasinho de alabastro, transparente. Que tudo aquilo que ela possuía, ela levou ao encontro de Jesus. Interessante que ela trouxe tudo o que ela possuía na sua história, nos seus estigmas, nos seus preconceitos, na representação do que a sua vida simbolizava naquela cultura, ela trouxe ali aos pés de Jesus. Tanto o unguento que ela utilizava para poder perfumar o colar, tanto quanto a transparência do vidrinho que simbolizava a sua própria vida diante de todos. E é interessante também a gente observar que a palavra usada para descrever quando Jesus se assentou à mesa, o verbo assentar aqui, o verbo yahasev, ela é utilizada também em hebraico justamente para indicar a mudança de algo. Jesus assentou-se à mesa e a mesma palavra é utilizada para descrever a mudança de algo. E de fato, Jesus, quando ele se assenta à mesa, ele se assenta para realizar uma mudança naquela noite. Quem dera fosse no coração também de fariseu, de um tal Simão. Mas, no entanto, a mudança ocorre na vida de uma outra pessoa, a mulher chamada pecadora. Interessante que em hebraico, o nome do óleo que havia dentro do vaso de alabastro, o unguento, é bozem. É um perfume, um bálsamo extremamente perfumado. Agora, esse bozem, a palavra que é usada aqui, um vaso de unguento, esse bozem era tradicionalmente utilizado pelo anfitrião da casa que convidava um homem de proeminência. Quando ele convidava alguém, era costume dele gotejar esse bozem, esse unguento, na cabeça do seu convidado, em reconhecimento da sua importância. Simão não faz isso. A mulher pega esse mesmo unguento e derrama aos pés de Jesus. Interessante, tudo aquilo que o fariseu tinha esquecido de fazer com Jesus, aquela mulher fez aos seus pés. Tudo aquilo que simbolizava o beijo de recepção, o derramar o óleo à cabeça, o oferecer o lugar à mesa, o lavar os pés, tudo isso que era um símbolo natural que se fazia ao receber alguém em casa, ele não faz. E essa mulher faz. O que eu e você, então, podemos aprender com essa história? Primeiro, a primeira coisa que nós podemos aprender nessa história é que nós podemos estar diante de Jesus sem discerni-lo como o Cristo, como o Senhor das nossas vidas. Nós podemos estar à mesa com Jesus e não conseguir ver nele o nosso Deus, o nosso Senhor amado. Nós podemos ter momentos em que Jesus está presente, mas nós não conseguimos encontrar Jesus nas presenças, porque muitas vezes nós podemos estar muito ocupados com os ritos ou em julgar aqueles que estão presentes, ao invés de discernir o Cristo que se faz presente em nossas histórias. Quando a gente lê essa narrativa, nós temos nessa história, nessa cena, 2 encontros. Era para ser somente um encontro, o encontro do fariseu com Jesus, mas 2 encontros se fazem presente aqui. Primeiro, o encontro do fariseu com Jesus, e o segundo, o encontro dessa mulher com Jesus. Entenda, grave isso, entenda
que nós podemos estar diante da presença de Jesus, mas as intenções desse nosso encontro podem ser intenções equivocadas. Jesus, ele já havia advertido de que não é possível à religião ou aos religiosos discernir quem é Jesus. Jesus já tinha denunciado. A religião está ocupada demais com os ritos. A religião está ocupada demais com os mandamentos. A religião está ocupada demais em definir quem pode e quem não pode. A religião está ocupada demais com o script, em engaiolar a presença de Deus e fazer a manutenção da religiosidade. O religioso, ele está ocupado demais com a religião, com a manutenção dos ritos, com a justiça própria, com a manutenção do clube e das regras religiosas para definir quem são os autorizados ou não para participar das reuniões e quem não é autorizado a participar das nossas reuniões, quem faz parte do clube e quem não faz parte do clube. Jesus já havia denunciado tudo isso quando ele disse o seguinte: ninguém deita remendo novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo novo, ele vai romper o velho. Agora, ninguém também deita vinho novo em odres velhos, porque de outra sorte, o vinho novo rompe os odres velhos e entorna-se o vinho, derrama-se o vinho, e os odres estragam-se. Vinho novo deve ser deitado em odres novos. Remendo novo em roupa nova. Jesus já havia denunciado que não é possível à religião discernir o vinho novo de Deus. Nesse contexto, os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, o sinédrio estavam ocupados demais com a manutenção dos ritos para preservar as suas próprias vidas diante de Roma, do poder de Roma. Nesse contexto aqui, Simão, ele não estava com as suas intenções de adorar a Jesus como Messias, embora as evidências de Jesus, a partir da cura do filho da viúva de Naim, as diversas curas que ocorreram ao longo da sua caminhada na cidade, nos vilarejos ao redor, porque vêm os discípulos de João Batista e perguntam para Jesus: olha, João mandou perguntar ao Senhor se tu és mesmo o Cristo ou devemos esperar o outro. Diz o texto que Jesus então cura muitos cegos, muitos surdos, expulsa muitos demônios, vira para os discípulos e dizem: diga para João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então Jesus tinha feito muita coisa, mas Simão, ele não consegue discernir o Messias, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus à sua mesa. Ele estava testando Jesus. O fariseu que havia convidado, ele disse para si mesmo, olha a resposta dele, verso número 39. Quando a mulher entra por trás e começa a chorar aos pés de Jesus, a derramar lágrimas aos pés de Jesus, a enxugar com os cabelos, o fariseu, ele tem um diálogo consigo mesmo. Olha o que ele fala para ele mesmo. Se este homem fosse profeta, olha como ele define Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia muito bem quem é que está tocando esses pezinhos santos. E quem é essa mulher? Porque ela é uma pecadora. Eu acho interessante que o fariseu sabia quem ela era, né? Interessante isso, né? O religioso sabia quem era a mulher. Ela é uma pecadora. Conheça esse cheiro desse olhinho nos pezinhos santos de Jesus. Simão, ele tinha uma visão bem clara sobre Jesus e sobre a mulher. Qual é a visão que ele tinha sobre Jesus e sobre a mulher? Primeiro, a visão é: profetas não se aproximam de pecadores. Olha como a visão é distorcida. Está comigo aqui, Gui? Os profetas não se aproximam de pecadores. Se Jesus fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Ou seja, qual é
o entendimento lógico que Jesus não é profeta. Essa é a maneira com que a visão que ele tem de Jesus. Jesus não é profeta. E então, no coração, quando ele fala isso, ele diz o seguinte: então eu acertei em não dar o tratamento digno a Jesus de profeta. Eu acertei em não beijar-lhe o rosto. Eu acertei em não derramar unguento na cabeça. Eu acertei em não gastar os meus recursos com Jesus. Eu acertei porque ele não é um profeta. Até porque pecadores são incapazes de amar. Essa mulher, ela é uma pecadora. E que expressão de amor ela tem? Porque eu estou dando um banquete para Jesus. Agora, olha ela. Ela vem aos pés de Jesus. E o que ela fez não deve ser aceito por ninguém. Então, olha a visão. Ele tinha uma visão sobre Jesus e sobre a mulher. A mulher é pecadora, então o que ela fez é repugnante. Ela invadiu um espaço. Ela veio visitar, ela veio num lugar onde ela não é chamada. No círculo religioso do fariseu, ela não faz parte. É um lugar proibido para esse tipinho de gente. No nosso clube, ela não pode estar. Essa mulher não pode. Ainda mais, ela derrama esse óleo nos pés de Jesus. Esse óleo que ela comprou com o seu trabalho. E qual que era o trabalho dela? Possivelmente prostituição. Jesus então aceita a adoração de um óleo que é utilizado para a prostituição, para uma mulher se prostituir, ser derramado nos seus pés. Porque provavelmente ela comprou aquele óleo com os seus recursos. E se ela fosse, entre aspas, uma prostituta, provavelmente os recursos, o dinheiro para comprar unguento tem a vida do seu ofício, do seu trabalho. E Jesus aceita a adoração desse tipinho de gente. Jesus aceita ser tocado por esse tipinho de gente. Jesus aceita que os seus pés recebam as lágrimas e sejam enxugados com os cabelos desse tipinho de gente. Jesus aceita a adoração desse tipinho de gente. E que esse tipinho de gente possa derramar diante de Jesus aquilo que ele tem. Esse cheiro de pecado invadiu o meu banquete. Esse cheiro de prostituição invadiu o meu banquete. Quem é essa mulher? Esse é o encontro de Simão com Jesus. E o entendimento que Simão tem acerca de Jesus e da mulher. Jesus não é profeta e a mulher é pecadora. Isso está certo para Jesus, para Simão, perdão. Agora nós temos o encontro dessa mulher com Jesus. E qual é o encontro dessa mulher com Jesus? Essa mulher, ela discerniu em Jesus aquilo que Simão não discerniu. Porque ela foi até Jesus. E ao deitar aos pés, ao derramar lágrima nos seus pés, ao enxugar-lhe com seus cabelos e ao derramar unguento, ela reconhece em Jesus alguém a quem ela deve prostrar-se e derramar tudo o que ela tinha em adoração. Porque essa mulher estava adorando Jesus. O que muitos de nós nos esquecemos ao ler esse texto de mencionar é que provavelmente essa mulher, esse ato aqui, não aconteceu para que ela pudesse pedir perdão a Jesus. Mas esse ato aconteceu em razão dela ter discernido quem Jesus é. Porque essa mulher reconhece, ela discerne que Jesus é o Senhor. E ao discernir que Jesus é o Senhor, ela se prostra em adoração, reconhecendo aquilo que na sua consciência já estava patente, já estava afirmado: Jesus é o meu Deus, o Mashiach, aquele acerca de quem os profetas falaram, e eu reconheço Ele como Senhor, e eu me prostro diante dEle, e eu o adoro com tudo que eu tenho, com a transparência da minha vida, nesse vasinho de alabastro, com todo o meu recurso do dinheiro, eu entrego aos seus pés. Juliano, por que você está falando isso? Porque é interessante que essa mulher, se a gente ler o versículo 41, 42, olha o que diz.
Um certo credor, a parábola de Jesus, um certo credor, ele tinha 2 homens que lhe deviam. Um devia 500 e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, o credor perdoou-lhes. Então, a comparação e a representação na parábola de Jesus já afirmava que os 2 já haviam sido perdoados. O verso de número 48 nos induz a acreditar de que aquela mulher, essa mulher da história aqui, ela já havia de alguma forma anterior, antes de chegar a esse jantar, ela já havia aceitado a Jesus e ela já havia reconhecido Jesus como Senhor, porque a atitude dela de adorar a Jesus é uma evidência e um reconhecimento de quem Jesus é para ela. Porque diz o texto, interessante que o verso 48 nos diz assim, ó, e disse-lhe a ela, Jesus falando para a mulher, os teus pecados te foram perdoados, te são perdoados. No entanto, o original grego, a melhor tradução seria, os teus pecados já foram perdoados. Então veja que no original grego, o verbo aqui é conjugado no passado. Os teus pecados foram perdoados. Já foram perdoados. Ou seja, é algo que já aconteceu. Jesus está reconhecendo àquela mulher o que já havia acontecido na vida dela antes dela chegar ali. Entenda isso. Isso é muito importante a gente perceber. Então, o texto nos mostra que o perdão de pecados não acontece no momento em que ela adora, mas, pelo contrário, em outro momento anterior. Então, veja que essa mulher, ela já havia sido remida, redimida, perdoada, e é por isso que ela vai na casa de Simão, e ela vai na casa de Simão fazer o quê? Ela não foi lá para pedir perdão, ela não foi lá para poder rogar por perdão de Jesus, pelo contrário. Ela foi lá para fazer aquilo que eu e você deveríamos fazer todos os dias, conforme diz o Evangelho de João, no capítulo de número 4, no verso 23 e 24, ela foi adorar em espírito e em verdade. Ela foi reconhecer aquilo que no coração dela já havia sido feito. Ela já reconhecia Jesus como Senhor. E é por isso que ela vai lá e ela adora. Então perceba que Simão o convida como um pretenso profeta. E dado a aproximação da mulher, fala que ele não é profeta. Mas a mulher, ao invadir a casa, já vai com a intenção de adorar, porque houve todo um preparo, percebe? Provavelmente essa mulher acompanhou Jesus nas andanças, viu Jesus, se arrependeu, talvez tenha sido uma daquelas que foi transformada, tocada, curada, impactada pela presença de Jesus, e quando fica sabendo que Jesus vai ficar na cidade, vai ir na casa de Simão, ela corre para casa, pega o vasinho de unguento, volta para a casa de Simão e devagarzinho ela vai por trás. Ela se deita aos pés de Jesus e ela quer derramar as suas lágrimas aos pés daquele que já havia transformado a sua vida. Uma outra coisa importante para a gente perceber nesse texto, em segundo lugar, é que Jesus discerne as nossas intenções ao aproximarmos dele. Jesus discerne as nossas intenções ao nos aproximarmos dele. Quais são as nossas motivações ao vir à igreja? Jesus não apenas aceita estar entre nós, porque ele aceita estar na mesa com Simão, com os demais convidados, mas ele também discerne com quais intenções, quais motivações nós nos aproximamos dele à mesa. Qual é o pensamento que nós temos? Como que nós vemos Jesus e como nós vemos aqueles que estão com a gente à mesa? A narrativa de Lucas diz que Jesus, conhecendo o que estava no coração de Simão, porque Simão fala de si para si mesmo, se esse homem fosse profeta,
ele não aceitaria essa mulher tocar os seus pezinhos santos. Jesus, conhecendo, Jesus propõe uma parábola. E ele propõe a parábola porque ele não apenas discerne o que Simão fala acerca dele, mas ele discerne o que Simão fala acerca da mulher. O olhar de Simão para a mulher denunciava uma justiça própria, uma relação de alteridade que, ao enxergar o outro, não identifica no outro um igual, mas ao enxergar o outro, identifica o outro como um menor. Porque eu sou fariseu, eu sou religioso, eu cumpro os ritos. Essa mulher é pecadora. Esse unguento é um unguento que é derivado do pecado. Esse dinheiro é dinheiro do pecado. Vai vir agora fazer oferta a Deus desse dinheiro? Então, Jesus, ele conta uma parábola para denunciar tanto quem é Simão nesse banquete e quem é a mulher nesse banquete. Qual é a parábola que Jesus diz? Bom, 2 homens estavam devendo. Jesus disse, é uma parábola muito curta. 2 homens deviam certo credor. Um devia 500 dinheiro e o outro devia 50. Aproximadamente, 500 dinheiro, 500 denários. Imagina que um denário equivale a um dia de trabalho, então são 500 dias de trabalho e o outro devia apenas 50 dias de trabalho, se a gente tomar essa comparativa. Mas eles não tinham como pagar, nenhum dos dois. Tanto o que devia 500 quanto o que devia 50 não tinha como pagar. E o que o credor faz? Prende, expulsa, agride, escraviza, condena? Não. Jesus fala que o credor, ele perdoa a dívida dos dois. Dos dois. A pergunta de Jesus, então, é o seguinte para os convidados. Qual desses 2 que foram perdoados, um 500, o outro 50, qual deles vai amar mais o credor, aquele que o perdoou? Simão, como um bom anfitrião, é ele que toma a palavra, ele é um doutor da lei. E ele responde para Jesus. E o que ele diz para Jesus? Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Olha a resposta de Jesus em Lucas, que vai do verso 40 e 43. Jesus diz o seguinte, final do verso 43, você julgou muito bem. Você julgou muito bem. O que Jesus quis denunciar nessa parábola? Primeiro, ficou claro que Simão tinha uma visão correta demais sobre si mesmo. Uma visão que se afirmava pelas obras. Simão pensava acerca de si mais do que realmente ele era. Isso fica explícito nesse diálogo. Então Jesus, ele põe um espelho numa história que distorce. Porque Jesus fala, Simão, porque Simão, ele, por se julgar demais, por se afirmar nas suas próprias obras, ele olha para a mulher pecadora e fala, ela é pecadora, eu não. Eu sou justo, eu sou um tzadik. Eu defendo a justiça. Eu sou justo, ela é pecadora. Então Jesus conta essa história para inverter, para corrigir. Simão, você precisa de uma lente correta para enxergar a vida de uma forma como eu enxergo, como Deus enxerga. Porque é isso, o evangelho é essa lente que nós colocamos para olhar o mundo com transparência. E vem Jesus e coloca essa lente nos olhos de Simão e fala, Simão, deixa eu corrigir seu olhar. Os dois deviam. Um 500 e um 50. Todo mundo, diante de Deus, todo mundo é devedor. É Paulo discernindo isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, que Deus procurou um justo e não havia um justo sequer no mundo. Por isso que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos são devedor. E Jesus fala, olha, 2 homens, ambos são devedores. Ambos não tinham como pagar, mas ambos foram objetos da graça e do favor de Deus. Eles foram agraciados pelo credor. Aquele que tinha a maior dívida amou profundamente, julgando outros. Quando Simão julga os outros, quando a resposta dele é aquele que ama muito, ele conseguiu, de uma certa forma, avaliar corretamente. Quando ele olha de si para o outro,
tomando como critério a sua justiça própria, ele avalia corretamente. Ele é justo, o outro é pecador. Só que, será que Simão estava pronto para olhar para si mesmo e se ver como pecador? Ainda que seja aquele que deve menos. E a história de Jesus, então, vai mostrar isso para Simão. Em seguida, porque olha como Jesus inverte a história, porque Jesus inverte essa narrativa, olha para a mulher e chama a atenção de Simão, que olhou a mulher com desprezo e com justiça própria. Depois de contar essa parábola, Simão responde para Jesus, olha, aquele que muito foi perdoado, esse muito ama. Claro, é óbvio. E Jesus fala, vamos ver se você consegue agora fazer um outro processo, um outro entendimento. Se você consegue fazer a aplicabilidade dessa parábola na sua vida. Vamos ver. Olha para mim, Simão, olha essa mulher. Como que Simão tinha visto essa mulher? Essa mulher é pecadora, verso 39. Jesus volta para Simão e fala, olha de novo essa mulher. Muda o olhar, Simão. A partir da parábola que eu te contei, muda o olhar, Simão. Olha essa mulher. Vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher, a pecadora, que você discerniu como pecadora, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou os meus pés com os seus cabelos. Você, Simão, não foi capaz de me saudar com um beijo, como é gentil e como é hospitaleiro, como é de praxe, receber muito bem os seus hóspedes. Mas esta mulher, desde que ela entrou aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, em sinal de boas-vindas e reconhecendo o meu valor. Mas essa mulher derramou do seu perfume, que, presta atenção nisso, nas narinas de Simão, o fariseu, era perfume de pecado, cheiro de prostituição. Nos pés de Jesus, esse unguento era símbolo de adoração. Essa mulher derramou perfume, porque esse unguento, que para você cheira a pecado, ao derramar nos meus pés, esse unguento cheira amor. Essa mulher, ela é o devedor maior e você é como o devedor menor. Ambos são devedores. Ambos não têm como pagar. Ambos foram agraciados com o perdão de Deus. Agora, existe uma diferença. Ela sabe que é uma grande devedora, mas você acha que deve só um pouquinho, a sua própria justiça, e a sua justiça própria pode te bancar diante de Deus pela observância restrita da lei. Ela lamenta por sua pobreza, mas você se orgulha da sua riqueza. Ela está grata a Deus pelo perdão de suas dívidas, mas você, Simão, se acha capaz de pagar o que você deve. Portanto, olha o que ele fala para a mulher: eu lhe digo, os seus muitos pecados já foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, este pouco ama. É interessante que Jesus chama a atenção de Simão para que ele não venha se escandalizar com as expressões de amor dela. Ele diz: Simão, não se escandalize com as expressões de amor dela, porque isso é resultado de gratidão que ela tem a Deus por haver sido perdoada. Não se escandalize quando um pecador perdoado quebra as normas da religião, as normas sociais, para demonstrar gratidão a Deus. Não se escandalize, Simão, não acuse aqueles que vieram da morte para a vida, quando eles, sem se conter, sem se aguentar, se rebelarem contra os ritos, contra as cerimônias, contra as tradições, apenas com o intuito de afirmar o quanto ama a Deus. Você, Simão, não é capaz desses atos de amor.
Isso porque você não compreendeu ainda o tamanho da sua dívida e a extensão do amor de Deus. Então Jesus disse à mulher: filha, os seus pecados já foram perdoados. Interessante que, se você reconhece o tamanho da sua dívida diante de Deus e o quão necessitado de perdão você é, saiba que o Senhor tem o desejo de fazer isso para mim e para você hoje. Dizer o mesmo que disse para essa mulher: filho, filha, os teus muitos pecados foram perdoados. É interessante que os convivas, os que estavam à mesa, ao ver essa cena e partilharem do mesmo sentimento de Simão, e ver a resposta e o tratamento de Jesus com essa mulher, e a resposta de Jesus a Simão nessa parábola, e na explicação da parábola, e na condenação dos atos de Simão por não ter feito o que deveria ser feito a todo convidado, eles perguntam para Jesus, fazem perguntas entre si: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus, ouvindo isso, disse àquela mulher: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Se você está aqui conectado nesse vídeo, no nosso culto hoje, e você está no meio do banquete da vida, no meio desses encontros, se você, como eu, é aquele que de uma certa forma pergunta para si mesmo: quem é este que até pecados perdoa? Eu quero dizer para você, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Porque a gente pensa que muitas vezes nós não somos tão pecadores assim. Porque diante de Jesus nós temos duas únicas atitudes possíveis. Ou nós nos aproximamos como fariseu, ou nós nos aproximamos como essa mulher. Só que no nosso caso, na maioria das vezes, nós somos o Simão da história. Nós acreditamos que nós podemos pagar a Deus com a nossa religião, com a nossa pseudo-santidade, com a nossa observância dos ritos, com as nossas confissões de fé, com a nossa história eclesiástica. Nós nos afirmamos naquilo que a história diz que nós somos. E olhamos o outro como Simão olha essa mulher, como pecador. Eu vejo muitos de nós, e eu por diversas vezes me vi assim, como aquele que olha o outro e diz: eu sou melhor do que aquele. Que afinal de contas eu não faço o que ele faz. O que eu não percebia, e que talvez você não perceba, é que ao olhar o outro dessa forma, você se torna igual. Lá em Lucas 18, se não me falar a memória, Jesus conta uma outra parábola que coloca um fariseu e um publicano subindo para o templo para adorar. Diz que o fariseu olhava de si para si mesmo e dizia assim: Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens pecadores. Por diversas vezes nós nos aproximamos assim diante de Deus. Nós não toleramos outras pessoas nos nossos cultos, nas nossas reuniões, porque julgamos-as como pecadoras, pessoas indignas de estarem entre nós, porque nós achamos que as transformações devem vir primeiro, para que depois ela possa fazer parte do nosso culto. Primeiro ela abandona a vida de pecado, primeiro ela toma um banho santo de consciência e abandona tudo para depois, muito depois, ela poder vir aqui adorar a Deus. Mas com Jesus a gente aprende que a transformação ocorre num processo. Ele é contínuo, ele não acaba aqui. Existem estágios diferentes de consciência diante de Deus, de quem nós somos, de quem Deus é. É por isso que, dependendo da consciência que nós temos, nós podemos nos identificar como aquele que
pouco foi perdoado. Mas existem aqueles que têm consciência, como essa mulher, de quem são. Existem aqueles que têm consciência do que fazem. Existem aqueles que têm consciência de que, por si mesmo e por suas próprias obras, jamais poderiam participar de um ajuntamento religioso. E é justamente por essa consciência que têm, sabem que dependem inteira e integralmente da graça e da misericórdia de Deus, e nem por isso deixam de amar a Deus, nem por isso deixam de desejar expressar a Deus o seu amor e gratidão. Mas nós, pela nossa religiosidade, muitas vezes, criamos barreiras, criamos cancelas, para que essas cancelas possam limitar os acessos. E nós então falamos para essas pessoas: primeiro você deixa de ser quem é, depois você passa a cancela, e você pode então vir aqui adorar o Senhor e reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador. Primeiro você abandona a sua vida de pecado, depois você vem aqui e derrama o seu olhinho santo em Jesus. O que a gente percebe nesse texto é que não é assim. Jesus é aquele que aceita a adoração de qualquer pessoa. Jesus estava na mesa com o fariseu, com Simão, disposto a aceitar de Simão o reconhecimento de quem ele é. E embora Simão não o reconheça como tal, Jesus o reconhecia como alguém carente da misericórdia de Deus. Porque Jesus fala, tanto aquele que pouco foi perdoado, como aquele que muito foi perdoado, os dois foram agraciados. Jesus reconhece o valor de Simão. Simão não reconhecia o valor de Jesus. Porque Jesus é aquele que aceita todos, sejam religiosos ou sejam pecadores. Porque no final, os dois são pecadores. Um peca na sua vida, o outro peca a partir da sua religiosidade, porque se acha melhor que o outro. O que eu e você podemos entender é que a minha religião e a sua religião jamais te justificará diante de Deus. Uma outra coisa que nós podemos entender é que o nosso entendimento de quem Deus é e o correto entendimento da lei não nos justifica diante de Deus. Porque o fariseu, o doutor da lei, tinha entendimento da lei. Então veja que conversão, transformação, não é simplesmente um processo epistemológico. Não acontece no entendimento da mente. A conversão é algo que se dá no coração. A conversão se estabelece numa transformação. É um novo nascimento, é uma nova mudança, é uma nova vida, é um entrar em si e ser nascido de Deus em si e ter Cristo nascido em si mesmo. Somente uma consciência que foi subjugada aos pés da cruz, aos pés de Cristo, e ali permanece em adoração, em louvor, em humilhação, em humildade, em reconhecimento de quem Deus é e de quem eu sou diante de Deus. Isso se expressa num coração sincero e arrependido. A nossa religiosidade, a nossa consciência religiosa não nos justifica diante de Deus. Uma outra coisa é que promessas que a gente faz, a nossa religiosidade, as nossas novenas, as nossas muitas orações, as nossas leituras bíblicas, as nossas campanhas, os nossos propósitos, os nossos subir de monte, os nossos descer de monte, as nossas noites de vigília, os nossos jejuns, nada disso pode pagar, pode nos justificar diante de Deus. Apenas Jesus pode fazer isso. E a Bíblia diz que ele já o fez. Na história, esse perdão acontece na cruz de Cristo. Mas na transcendência do mundo, esse perdão já aconteceu antes da fundação do mundo. Porque o mundo só foi criado porque houve graça e perdão de Deus, porque o Cordeiro de Deus é conhecido e foi imolado antes da fundação do mundo, de modo que antes do haja luz, o que se ecoou no nada do universo foi haja cruz. Você e eu precisamos
nos deixarmos ser alcançados por essa maravilhosa graça. Essa graça que perdoa, essa graça que recebe, essa graça que acolhe pela fé aquilo que jamais eu e você podemos alcançar por esforço próprio, pelos nossos próprios braços. Se você abrir mão desse penoso trabalho, desse esforço, se você parar de entregar moedinhas para pagar dívida de milhões, migalhas, porque esse nosso tempo, esse nosso jejum, essa nossa leitura bíblica são migalhas diante de Deus. Hoje, quem sabe, eu e você possamos ouvir de Jesus, de Deus: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. O meu desejo, a minha expectativa é que nós sejamos como essa mulher de Lucas 7. Atitude que Jesus louva, reconhece e recomenda. Porque Jesus é aquele que devolve não apenas a dignidade dessa mulher, mas toma ela como exemplo de adoração para confrontar a religiosidade de um velho fariseu, de um velho religioso, que se afirmava na sua justiça própria e queria se legitimar diante de Jesus no conhecimento da lei que ele tinha. É por isso que quando ele olha para a mulher, ele diz: essa mulher é pecadora. Porque religioso é assim. Religioso não reconhece o outro como irmão, como igual. Ele reconhece o outro como diferente, a partir do seu pecado. Mas Jesus vem e faz o seguinte: olha, Simão, diante de Deus, todos são devedores. Alguns mais, outros menos. Mas todos são devedores. É por isso que Paulo diz, volta a repetir, que diante de Deus todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o capítulo 5 também nos diz que, sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Porque o escrito de dívida que nos era contrário e que nos era prejudicial, que constava de ritos, constava de acusações que nós não conseguimos cumprir, foi rasgado e foi cravado na cruz. E nós que habitávamos nesse mundo de pecado, no império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Eu e você então podemos, nesta noite, escolher qual é a vida que nós vamos viver. Eu quero te convidar a viver essa vida dessa mulher, de quem entrega os seus recursos, as suas lágrimas e a sua adoração e o seu amor aos pés de Jesus. Não a viver como um Simão fariseu, que convida Jesus à mesa, mas embora tenha a presença de Jesus à mesa, fica olhando os outros para definir quem pode, quem não pode estar, e definindo quem é pecado e quem não é pecador. Fica sendo o juiz e sendo aquele que fica fiscalizando o pecado alheio. Jesus nos lembra que isso é coisa de Deus. E a respeito do pecado, Deus já resolveu na cruz do Calvário. O que Ele nos convida a reconhecermos que somos pecadores. E uma vez que há esse reconhecimento, se entregar na certeza e segurança de que o perdão de Deus já nos está acessível e proposto na pessoa de Cristo Jesus. Amém? E amém. Quero te convidar a fazer uma oração. Onde você está e como você está, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar a Ti e te agradecer, Deus, nessa noite por essa palavra e pedir que o Senhor possa gerar em nós esse coração amoroso, desejoso de Deus e de oferecer a Ti essa adoração que tem cheiro de amor, que sobe às suas narinas como o cheiro de amor dessa mulher. Que o Senhor nos constranja com essa palavra e que o Senhor nos transforme e mude com essa palavra, porque todo encontro contigo resulta em cura e as suas palavras são palavras de transformação, porque geram em nós perdão e graça, oportunidade de vida. Então, Senhor, que essa palavra possa produzir na nossa consciência ao longo dessa semana essa certeza de que em Ti nós já fomos perdoados e perdoados estando, nós podemos viver em paz.
ir para a vida em paz, voltar para casa em paz, porque nada mais está diante dos homens e de Deus. O nosso pecado não faz mais separação entre os homens e Deus. O que nos aproxima de Deus é o sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa semana, que você dê glórias a Deus e que você olhe o próximo com esse olhar de Jesus, que você acolha o próximo, que tem um desejo de estar entre nós, para celebrarmos juntamente com ele a graça, o perdão e o acolhimento que Deus nos ofereceu na pessoa do Cristo. Uma boa semana para você, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.